Então, doutora Hilda, muito obrigado pela entrevista, né? Fico imensamente honrado em poder gravar com a senhora, poder saber um pouco da sua vida, da sua trajetória. Gostaria primeiramente que a senhora se apresentasse. Eu me chamo Hilda Lete, eu moro aqui em Capanema desde 79, que foi o ano que eu casei com o Luiz Alberto Lete, que todo mundo conhece. Estou aqui por causa dele, né? Ele que me trouxe até aqui. Aprendi a amar essa cidade. No começo foi um pouco difícil, porque morando num ambiente estranho, onde eu não conhecia ninguém, apenas ele, numa realidade totalmente diferente do local onde eu morava, onde eu tinha muitos amigos, família, né? Eu vim do Rio Grande do Sul, de uma pequena cidade chamada Cacique Doble, uma reserva indígena do estado, e tenho a honra de dizer, não sei se isso é motivo de orgulho, mas é um fato da minha vida, que eu fui a primeira mulher do município de Cacique Doble que entrou numa universidade federal. Isso é o que todo mundo falava na época, né? Os meus colegas que fizeram segundo grau comigo me chamavam de peituda, porque eles, rapazes, eles iam fazer vestibular em Santa Maria, Pelotas, e eu encarei fazer em Porto Alegre. E lá eu cursei o meu curso de odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu amei muito fazer odonto, foi a faculdade que eu escolhi. O meu pai não me apoiava muito nisso, porque ele achava que era uma profissão muito cansativa. Me aconselhou a fazer belas artes, porque eu gostava da pintura e gosto ainda. Depois de casada, pintei alguns quadros ainda, mas o tempo de profissão não me permitiu praticar a pintura. Eu fiz meu segundo grau em Lagoa Vermelha, que é uma região do Rio Grande do Sul também, e eu cursei curso normal. Eu tenho diploma de professora primária e fiz curso científico ao mesmo tempo. A minha intenção era pagar a minha faculdade do meu trabalho. Só que não é possível trabalhar e fazer odontologia, pelo menos para terminar no tempo hábil, né? Que na época eram 4 anos. Hoje algumas faculdades já levam para 5 anos. Então eu enfrentei a capital. Isso, estou com 43 anos de profissão. Aí você coloca mais 1 ano de cursinho pré-vestibular que eu frequentei. Aliás, foi meio ano. Cursei o cursinho pré-vestibular Mauá. Era o mais famoso da época. E mais 4 anos de faculdade, então isso dá um total de uns 57 a 58 anos atrás. Saí do interior, inexperiente, sem nunca ter vivido em cidade grande, foi um desafio, mas eu enfrentei com coragem. O meu pai me autorizou a ir, onde ele me falou: eu não vou poder arrumar lugar para você morar, você vai ter que se virar. E da minha maneira eu fui, através de uma freira amiga, conseguimos um pensionato, onde eu fui com 3 amigas do interior. Uma foi fazer medicina e a outra colega e eu, odontologia. E aí, posteriormente a tudo isso, a senhora veio morar em Capanema. E como foi sair de lá e vir morar em Capanema? A senhora já conhecia Capanema antes, não? Não, eu não conhecia Capanema. Eu comecei meu namoro com o Lete quando eu estava no final do 1º ano de faculdade. E a gente sabe que na distância, assim, o namoro é complicado, né? Mas ele sempre prometeu para mim que ele iria esperar eu me formar e que ele iria casar comigo. E eu acreditei. E de fato aconteceu, né? Quando me formei, eu trabalhei no Rio Grande do Sul, em frente à casa do meu pai, onde, quando o meu consultório estava sendo instalado, a minha agenda estava esgotada 15 dias já para frente, né? O técnico que montou meu equipamento ficou muito impressionado com isso.
porque ele falava que ele montava muitos consultórios em Porto Alegre. E lá os profissionais ficavam, às vezes, 1 mês, 2 ou 3, sem ter clientela. E eu, antes de instalar, eu já tinha minha agenda lotada, 15 dias. E para comprar meu equipamento, também o meu pai falou, olha, eu não posso fazer isso por você. Daí eu falei, mas eu vou num banco, eu vou fazer financiamento. E eu fui muito questionada pelo gerente do banco. Ele me argumentou 1000 razões para que eu não fizesse o financiamento. Questionou o fato de eu não ter certeza se ia ter pacientes, e eu afirmava para ele que eu tinha certeza. Aí ele falava assim, mas tu é tão menino. Eu digo, não sou tão menino. Eu tinha 26 anos já na época. E aí eu fiz o financiamento, depois de muita argumentação contrária dele. Aí no final do primeiro mês de trabalho, eu fui orgulhosa no banco e falei para ele, consegui. Eu recebi valores para pagar 3 prestações no final de 1 mês de trabalho. Isso para mim foi uma vitória. E lógico que quando eu vim morar em Capanema, eu enfrentei outra realidade. O meu pai falava, olha, lá onde você vai morar não vai ser a mesma coisa que aqui. Lá você vai demorar para ter paciente, porque é uma cidade estranha, ninguém te conhece. Mas aí o meu amado Lete me garantiu que ele pagaria as parcelas iniciais da minha estada aqui. E assim foi que aconteceu. E aos poucos eu fui tendo a confiança da população. Eu lembro assim que eu fui a primeira mulher dentista em Capanema. E isso gerou um pouco de desconfiança, principalmente da clientela masculina. Sim. Como foi o caso de um senhor que um dia chegou na porta, eu o recebi, mandei entrar. Aí ele olhou assim e falou, mas onde que está o dentista? Eu digo, o dentista sou eu. Ele falou, não acredito, eu não vou deixar uma menina mexer na minha boca. Eu falei, não senhor, eu fiz faculdade, estou apta. Ele disse, não vou ficar aqui, realmente não ficou. Mas eu não me assustei com isso, porque é normal, é natural. E como você citou, há tantos anos atrás, o fato de ser mulher, né? Porque hoje a gente sabe que a odontologia está sendo dominada pelas mulheres. E como que a senhora vê morar e trabalhar em Capanema quando a senhora chegou e hoje em dia? Hoje, nossa, está completamente diferente. Os moradores de Capanema de 79 para cá podem avaliar, né? As condições de tudo mudaram, houve mais evolução. Os mais jovens estão fazendo especialização e isso oportuniza à população um melhor serviço. Não precisa se deslocar, né? Já vindo de um outro local, um outro estado, sei que a senhora já viajou bastante com o Lete também. Morando em Capanema hoje, a senhora deixaria de morar em Capanema? Não. Os filhos convidam a gente para morar em Curitiba, mas eu acho que para nós a gente se habituou a morar aqui, temos nossos amigos aqui, a nossa vida aqui, né? Aqui nasceram nossos filhos e o que eu vejo a tendência de quem mora em cidade grande é ir para um lugar mais tranquilo, né? Morar no interior, e eu não faria o contrário. Exatamente. Então, estamos agora na semana, no mês da mulher, e eu queria que a senhora então deixasse uma mensagem para todas as mulheres, diante de tudo que a senhora passou, de toda a luta que a senhora teve. Já quero parabenizar por toda a garra, toda a vontade e ter seguido o seu objetivo. Já quero deixar esse parabéns. E dentro disso eu queria que a senhora deixasse a sua mensagem. Ok. Para todas as mulheres de Capanema, do estado, do Brasil e do mundo, né? O nosso desejo de um dia realmente de comemoração, embora todos os dias seja o Dia da Mulher. A mulher que levanta cedo, que luta, que enfrenta 1000 dificuldades, mas que nunca se rende, porque ela é movida pelo amor. E nós sabemos que é comparado ao amor de mãe, somente o de Deus supera, né? E na própria palavra de Deus fala
que a mulher virtuosa, quem achará? O seu preço excede o preço de rubins, né? Então, o nosso valor é muito grande dentro da família, da sociedade, da comunidade de fé que a gente vive, né? Nós temos um papel muito importante de sermos colaboradoras do homem e completar a obra de Deus no mundo, né? Que é trabalhar pelo progresso, pelo bem-estar da família, da sociedade e dar a nossa colaboração dentro daquilo que a gente tem a capacidade de fazer. Algumas mulheres se dedicam à política, acho isso maravilhoso, né? Quem tem essa habilidade. Outras seguem profissões liberais. A simples dona de casa, a nossa funcionária que serve no lar, né, fazendo limpeza, elas têm um valor imensurável. Todas nós precisamos delas, né? Então, o valor da mulher existe dentro daquilo que ela desempenha, seja de mãe, de professora, né, de executiva, de política. Ela dá sua contribuição com certeza. E dentro do lar, eu vejo a mulher como a coluna forte, aquela que ajuda, que supre, que colabora, né? Que compreende os filhos, que compreende o esposo também. E muitas vezes a gente também falha, né? Porque todos somos humanos, mas a gente sempre consegue achar uma saída, uma solução. Então, para todas as mulheres, o meu voto de que nos sintamos felizes dentro daquilo que fazemos, cada uma fazendo a sua parte. E só assim nós podemos ter uma sociedade realmente valiosa, uma sociedade de valores, e sempre eu me coloco sob a proteção de Deus, que é dele que nos vem a força. Sem ele a gente não consegue, muitas vezes, superar as dificuldades da vida, mas com fé em nosso Deus, que nos assiste e que nunca nos deixa só. Doutora Hilda, muito obrigado pela entrevista mais uma vez e parabéns por toda a sua história de vida. Obrigada, eu que agradeço.